Era ré, né? Bom dia a todo mundo e tal. Bom, quem sou eu? Hoje eu sou cacique do povo Boruncrem, isso já vai para 7 anos, né? Que eu sou cacique do povo. Sou fundador do coletivo Boruncrem, onde que a gente iniciou todo o movimento indígena atual daqui da nossa região, né? Ligado ao Alto Rio Doce, ao Rio das Hélias e ao Paraupeba. E isso começou aí lá no início dos anos 2000, então já tem um tempinho aí de caminhada. Também hoje eu estou como chefe de departamento de cultura indígena, né, na Prefeitura de Ouro Preto, faz parte da diretoria de igualdade racial, está dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Sou graduando em História, né, pelo UFOP, e também faço parte de um grupo de arqueologia experimental ligado ao UFMG, e a gente está aí, né, na discussão, né, das coisas, a gente lutando pelos direitos indígenas, tal, política pública. Também a gente trabalha nesse processo de valorização, divulgação, né, e compartilhamento da cultura indígena da nossa região, ligada ao nosso povo Boruncrem. Nós vamos começar pensando um pouco o que é a música para o povo Boruncrem. E aí, com isso, pensar o porquê que ela existe, para que ela existe, para quem. Música, né, a música, o canto, a dança é algo assim muito profundo, né? No geral do ser humano, né? Porque você pode ver que uma criancinha, antes dela aprender a falar qualquer coisa, a primeira coisa que ela faz, ela canta e dança, né? Então isso faz parte da essência nossa do ser humano. E o canto, ele tem a ver com isso, né? Essa nossa ligação com a terra, com o céu, né? Com a nossa essência. Então o canto é a nossa expressão da nossa identidade. E quem é que faz essa música entre vocês? Todos podem cantar, todos podem tocar, ou tem algumas pessoas específicas que podem fazer isso? A música, ela se dá de um jeito assim muito natural, né? Então, assim, a pessoa tá ali, aí em algum momento ela foi no Rio, e aí a música veio, né? De alguma forma, a pessoa veio um sonho. A música vem, assim, ela acontece. E aí ela se torna, como que a gente fala, música do povo, é quando todo mundo aceita aquela música e começa a cantar. Então, assim, quem pode fazer música do povo? Qualquer pessoa do povo. E aí essa música vai se tornar a música do povo se todo mundo aderir àquilo de uma forma natural também, né? Acontece, as pessoas vão cantando e aquilo ali, a música se torna música nossa. Então a música ela tem relação com os ancestrais, com a natureza e com o mundo espiritual? Tem a ver, porque dentro dessa cosmovisão indígena não tem essa separação de mundo espiritual, mundo terreno, isso não tem essas caixinhas, né, que você coloca, eu vou acessar essa caixinha, eu vou acessar essa caixinha, não, isso não existe, está tudo junto, né? Então essa coisa do terreno, espiritual, é uma coisa só. Então quando a gente canta ali, tem toda essa conexão, né? E até é interessante falar, né, dos ancestrais, porque assim, a gente fala dos nossos ancestrais, mas não que a gente está chamando eles de volta. Um entendimento assim, que a gente entende que tudo é ciclo. E todos os ciclos têm que acabar um dia para que um outro ciclo se comece. Os ciclos dos nossos antepassados se foram, e eles fizeram o papel deles. E a gente se baseia, a nossa existência hoje, claro, nos nossos antepassados, mas a gente se afirma no nosso ciclo na atualidade. Então, no nosso canto, a gente faz isso, né? Que a gente fala de agora, porque a gente está aqui agora. Até algo interessante que a gente fala aqui, onde que a gente está é o centro do mundo por causa disso, porque a gente está aqui. E pelo fato que a gente está aqui, para nós é o lugar mais importante do mundo. Então é isso que a gente traz esse canto, né? Então esse canto que a gente fala, que a gente canta com os ancestrais e com isso, não é que a gente está falando, chamando eles aqui. Não, a gente está se afirmando neles para estar aqui no presente, né? Então a gente olha no passado, se afirma no presente, é assim que a gente faz. Em que momento que essa música ela é cantada, que ela é tocada? Então, né, a música, ela tem momento. Então, assim, a gente tem música que a gente canta quando a gente está alegre, está festejando. A gente canta também quando tem música de embate. Tem que se afirmar, vamos ali para a gente fala o conflito, né? Quando a gente vai para um evento que a gente precisa se preparar mesmo para o embate. Então tem música que a gente canta quando a gente está se alegrando, quando a gente vai no Rio, quando a gente quer trazer lembrança, né? Quando a gente também vai lembrar dos nossos antepassados, vai entregar de novo para a terra, né? Para esse ciclo fechar, para outro ciclo, né, vir. Então a gente faz isso, né? Então a música, ela tem toda
essa conexão. Então, quando que a gente canta? A gente canta para tudo. Até tem uma coisa interessante, né? A gente entende assim, quando as coisas não estão legais, é como se o céu estivesse descendo e apertando a gente. Então, o canto e a dança, ele tem também essa ideia da gente manter o céu longe e a gente manter entre o céu e a terra, né? Porque quando o céu está pesado, aí ele vem, vai cair em cima da gente. Então, a ideia do canto é para manter esse equilíbrio, né? Então, até a gente fala, né? Tem um canto que é o Taru Angri, né? Taru no céu, Angri, o canto com o céu. O Tarunak, né? O canto com a terra. E a música, ela tem uma função de ensinar, curar, conectar, resistir? Sim, sim. E a gente canta para tudo, né? Porque o canto também traz cura para a alma. E a gente entende que a doença também, né? Quando a gente não está bem, não só no físico, estou espirrando, não é só meu corpo que está doente, porque a gente fica doente no mundo inteiro. Então também o nosso interior não está legal. Então por isso que a gente também canta para fortalecer o nosso espírito, né? Nossa alma, porque isso é importante, que isso mantém a gente em pé. Né? Porque quando você não está legal, você adoece, então a doença física não está legal dentro da gente, ela te joga para baixo. Então a gente canta também, trata nosso corpo, mas também tem que tratar nosso espírito para ele ficar forte, porque assim a gente consegue se manter forte, né? Então o canto também tem a ver com isso, com essa cura. Cura do físico, cura da alma, tudo isso. Como que a música Boruchem, ela é construída? Existe uma forma de começar, uma forma de encerrar? Ela não tem muito uma regra, não. Ela se dá, ela acontece. Então, assim, como que a música acontece? Ela pela vivência. Então, assim, a gente está aqui, a gente pode começar uma música agora, e essa música que a gente começa agora, e as pessoas vão gostar dela, se torna um canto tradicional. Então, ela acontece isso, né? Ela não tem uma sequência, né? Assim, tem que ser começar nessa regra e finalizar dessa regra. Cada música é uma música. A gente tem um entendimento, né, que assim, é bem o canto e essa musicalidade indígena são cantos mais simples, né? Então assim, ele tem um tempo musical mais simples. Então, a gente começa a entender isso nessa simplicidade, porque é um canto que ele vem do normal, não é um canto lírico. Não, ele é diferente. É um canto que você canta do coração para a terra e coisas assim desse tipo. Então são cantos de uma estrutura às vezes musical um pouco mais simples, mas com esse objetivo que todo mundo consegue cantar, que todo mundo canta bem, independente se a pessoa ela não tem aquele conhecimento musical aprofundado e tal, e todo mundo canta. E esse é o objetivo, né, da música. E você acha que existem diferentes tipos de músicas para diversas ocasiões dentro da cultura indígena Boruchem? Por exemplo, algumas categorias específicas? Tem sim, né? Tem música que a gente canta para alegrar, tem música que a gente canta para se afirmar, né? Quando normalmente a gente está se afirmando naquele local, que é músicas assim, mais voltadas para essa questão do embate e tal. É interessante pensar o seguinte, né? Como o nosso povo ele vem de um processo de violência um período muito longo, as pessoas às vezes ficam falando, como é que são os cantos tradicionais? A gente está entendendo o seguinte, quando um povo ele entra numa condição de guerra, as festas acabam, as coisas acabam, porque as pessoas entram numa questão de sobrevivência. Então, muitos dos cantos no passado, infelizmente, eles ficaram no passado. Mas como a gente se afirma a nossa identidade agora, os cantos eles vêm desse presente, desse momento presente, né? Ligado a essa condição nossa desse movimento que a gente tem feito. Então, os cantos eles têm a ver com isso. Então, quando que a gente canta? Tem um canto que a gente canta para quando a gente está chegando, para se afirmar. Tem um canto que a gente canta quando a gente vai acender um fogo. Tem um canto que a gente canta com a lua. E assim a gente vai fazendo, né? Com o sol. Não que a gente está fazendo um processo de adorar a lua, de adorar o sol. É de entender que o sol e a lua também faz parte da nossa existência, como que a gente se afirma de tudo, né? Porque como a gente está falando, né? A cultura indígena está muito ligada à terra. Então vamos pensar, por que canto para a lua? Né? Não estou colocando a lua como um deus, como um ser místico. Não, é por causa de algo muito básico. A lua fala para a gente quanto que a gente tem que plantar, quanto que a gente tem que colher. A lua fala tudo para a gente quanto que a gente vai pegar alguma coisa no mato para fazer um remédio.
E por isso a lua ela tem essa importância. Então esse canto que a gente canta para a lua é isso, né? Porque esse entendimento do que é gente, do que é humano, dentro da cultura indígena ele é muito fluido, né? A gente não tem essa separação. Então você pode falar assim, ó, um fogo é como se fosse gente, a lua é como se fosse gente. Dentro dessa categoria do que é gente e do que não é ser gente ao mesmo tempo também. Então o canto ele tem essa conexão, né? Tem esse momento. Por isso eu canto pro rio, eu canto pra lua, eu canto com o fogo, né? E assim a gente vai fazer essa conexão com o canto. E como que vocês ensinam e aprendem essas músicas? Ela aprende assim da convivência, né? Então assim, até a gente falou, posso chegar ali hoje, subir lá no alto da montanha e sair uma inspiração e sair um canto. Aí eu chego com esse canto para as pessoas, né? Estão ali do povo. E se as pessoas aderirem àquele canto, aí ele se torna um canto das pessoas. Se não, virou só um canto da montanha. Só virou aquele canto daquele momento. E tá tudo bem assim, né? E as coisas acontecem isso, é pela convivência. Como que a gente vai fazendo? Vamos convivendo, as pessoas vão aprendendo, né? Principalmente as crianças vão aprendendo, vendo a gente cantando. Uma das coisas que a gente tem feito muito com o canto é o seguinte. Como, né, a gente falou que esse processo da violência, a língua também era proibida. Então, um processo que a gente faz de recuperação da língua, quando eu falo recuperação, não é que a língua se perdeu. Só que a gente não falou a língua, não falava a língua mais hoje, né? Como a gente fala o português, né? Fluente. Por quê? Porque era proibido. E a estratégia de sobrevivência que a língua teve aqui no nosso território foi se misturar com o português. Então as pessoas falavam português com a língua misturada, principalmente na zona rural. E o que a gente fez foi começar a separar, né, essas palavras da língua da gente, separadas do português, e aí a gente veio com esse resgate da língua para ela se tornar separada do português e a gente traz essa fluidez. E a música ela vem como estratégia disso, como estratégia de recuperação de cultura, como estratégia também de a gente se afirmar. Então também ela tem essa questão que eu falei, né, que é espiritual, de cura, mas ela também tem uma questão de resgate da cultura. O canto, a dança também tem essa questão do resgate, do reconhecimento social, né, uma afirmação, né, da pessoa, uma identidade. Também ela tem uma conotação também do movimento político organizado, né? Então a música ela tá em todos esses espaços. Quais instrumentos musicais fazem parte da tradição musical de vocês? A gente tem alguns instrumentos, né, que eu trouxe alguns aqui, poucos e tal. Mas primeiro para a gente entender, né, que o que a gente entende como instrumento. Instrumento é qualquer coisa que a gente consegue tirar som, né, pra gente. Então, isso aqui também, acho que pra música também é uma coisa, mas enfim. E a gente traz isso, então, bater palma, bater o pé dentro dessa coreografia, né, isso pra gente, a gente traz essa musicalidade, o assobio, se você conseguir colocar dentro do canto e imitar um bicho, isso pra gente faz parte, né, esses sons pra gente, quando você consegue colocar isso dentro de um canto, a estrutura dessa música, isso tudo vira instrumento. Então a gente entende que o nosso corpo é o nosso instrumento, né? Porque a gente começa a bater com ritmo e tal. E também tem alguns instrumentos, né? Então eu trouxe aqui alguns, ó. Vou primeiro começar a falar desse aqui. No português, chocalho. Tem muita gente que conhece como maracá, mas vem do tupi, né? E na nossa língua a gente chama ele de condic. E eu gosto muito de falar assim, é um instrumento muito interessante, porque você vai ver, praticamente é o instrumento principal em quase todos os povos indígenas do Brasil. E tem alguns povos, por exemplo, o Tupinambá, que tem uma relevância espiritual muito grande para eles. Então, cada povo tem isso, né? Então, tem uma estrutura. E você começa a identificar muitos grupos indígenas pela forma de tocar. Mas uma coisa que é interessante para a gente é o seguinte, a gente sempre canta no sentido anti-horário. E normalmente a gente vai girar ele nesse sentido. Porque a gente entende que a Terra sempre girou, ela gira no sentido anti-horário. E quando a gente fala que onde que a gente está é o lugar mais importante, porque isso para a gente, esse é o entendimento, né, do canto e da dança. Porque é mais importante porque a gente está aqui. Então ele é o mais importante. Então essa cabaça, ela representa o universo. As sementinhas que está aqui representam as estrelas. Então, aqui está o universo com as estrelas e eu estou no centro do universo. Então, eu estou aqui
ligado com o universo e as estrelas, e a gente está no centro do universo. E quando eu canto giro, eu estou fazendo o que a Terra faz, girando nesse sentido. E tem muitas estruturas, né? Então você pode colocar no tempo musical, tipo 4x1, 3x1, não. Aí, normalmente, esses são os tempos que a gente usa. A gente aqui usa mais esse canto aqui, ó. Porque é um tempo que ele é mais confortável pra gente cantar. Então, dependendo do for, a gente consegue todo mundo fazer cantar, bater palma nesse ritmo. Porque o que a gente vai mais tocar vai ser esse aqui. E como que ele é feito? Ele é feito o seguinte, a gente pega uma cabaça, né? Aqui eu estou usando uma cabaça de abóbora d'água, né? Que é comum aí da gente encontrar, mas pode ser de coité. Aqui eu peguei um pauzinho e eu coloquei as sementes aqui dentro. Então a gente fura, a gente tira o miolo da cabaça, né? E aí depois a gente coloca as outras sementinhas. Eu gosto de colocar semente de madeira e não pedrinha, porque o que acontece? A pedra é muito dura, né? E aí com o tempo você vai assim, ela vai quebrando a cabaça. Então eu coloco madeira, porque a madeira também tem um som mais vivo. E você consegue sentir essa diferença de um som vindo da madeira, né? Que ele é mais vivo. E o cabinho a gente coloca só nessa estrutura para segurar. Aí é isso. E eu colado aqui, colado com resina mesmo. Pega a resina de árvore, mistura ele com uma cinza, né? Com um carvãozinho, e a gente consegue fazer a colagem. A cordinha eu coloquei aqui, mas é para enfeite mesmo, é para compor. E é isso. Essa aqui é a função do Quandic. Aqui eu usei uma galha de ipê amarelo. As sementinhas que está aqui dentro eu coloquei sementinha de gerivá, né? Coquinho de gerivá. A cabaça, né? E essa cordinha aqui, isso aqui é de piteira. Pega a folha da piteira, bate e aí vai enrolando e faz a cordinha. Qual outro instrumento que você trouxe para poder mostrar pra Bom, gente? o outro instrumento, vou começar com esse, ó. Esse instrumento aqui é um instrumento grandão, né? Ele, por excelência, o nome dele é kikroc, porque na língua da gente, kikroc é bambu, né? Então, esses instrumentos, eles são kikrocs porque são feitos de bambu. Dentro do tronco borum, você vai ver isso aqui muito comum, em vários povos, dentro desse tronco borum, você vai ver esse instrumento. E cada grupo, ele tem uma narrativa para esse instrumento. Aqui, pra gente, ele tem o canto dele é para imitar o canto da pomba, da trucal. Então, assim, cada povo vai ter uma identidade, né? Desse tronco borum. Aqui em Minas a gente tem 8 povos borum, né? Espírito Santo tem 3, no sul da Bahia tem 3. Então eu não posso falar que o kikroc vai ter a mesma identidade para todo o povo borum. Todo povo borum vai ter uma identidade com ele, mas o kikroc tá ligado a esse grupo. E a gente imita ele como se fosse o canto da pomba, né? Então aí a gente imita a pomba com ele, né? E aqui eu fiz com o bambu do mato, que chama taquarussu, né? Taquarussu de espinho, que é o bambu nativo. E a gente dá uma queimadinha também para curar o bambu e também uma estética, ficar bonitinho. Então esse é o kikroc. Ele tem mais ou menos o tamanho do que é o tamanho da flecha da gente, né? A nossa flecha, ela é longa, ela tem mais ou menos 1,5 m, então ele mais ou menos tem esse comprimento. Tem esse outro aqui, que esse aqui também, né, do bambu do mato, né? Tabocão, né, que o pessoal chama, bambu gigante, sei lá, vários nomes. Mas esse aqui também é um bambu que a gente pega no mato, grande. O tamanho dele lembra aquele bambu amarelo, né? Do tamanho, mas não é um bambu amarelo não. E a ideia dele é imitar a onça. Então é só. Vou fazer aqui para
Então a ideia dele é imitar a onça. E o nome desse aqui é Kikroque Cupará. Kikroque bambu, Cupará na língua da gente quer dizer onça. Então esse aqui é o flauta da onça. Esse outro aqui também é um Kikroque. E o nome dele é Kikroque Tondon, né? Feito de taquara, né? Também. Tinha uma peninha que ela acabou perdendo no meio do caminho, mas tá bom. Só de enfeite. Bom, eu não sou um tocador de flauta, né? Mas é um toquinho que a gente faz. E esse aqui é o Kikroque Tondon, né? Normalmente, esse Kikroque aqui, ó, e esse aqui, nosso povo, normalmente, quem toca eles são mais homens, né? Nós aqui, a ideia, a narrativa. Porque era assim, quando a gente tocava ele, tem um toque que faz com ele, que tem um canto com a mulher. Então, ele tem um grave com o canto da mulher mais agudo. Ele tem essa variação. E esse aqui não, esse aqui todo mundo toca. Só quem for mais habilidoso para pegar e tocar. Esse aqui, o objetivo dele também é um Kikroquezinho, mas chama ele de pio. Que a ideia dele já não é tanto por essa musicalidade, senão ele tem mais, pode também ser usado, mas a ideia dele é mais para caça, que é para imitar canto de passarinho. Esse aqui eu fiz ele para imitar o canto da trucal também, né, na ideia da caça. Aí é também assim, né? Então você pode, da dimensão, tamanho, você pode fazer ele, né? E o pio tem vários pios. Quem tem habilidade para imitar esse instrumento na boca imita, pode usar folhinha. Então, isso aí tem muito tipo de pio. Tem pio para você chamar a paca, capivara, tem muito pio, né? E esse aqui, eu construí ele mais para chamar uma trucal, né? Você pode colocar, fizesse ele, até que o som desse aqui dava para fazer. Nesse vai ter que pegar a estrutura do gomo, né? Do taquara, porque aí você vai sabendo. Aí você põe uma sementinha aqui, ó, que aí ele imita também o inhambu, vários pios. Uhum. E tem algumas músicas que são feitas somente com o corpo, por exemplo, somente com palma, somente com o pé, ou com percussão corporal, ou não tem esse padrão? Não, a gente, até o presente momento, não tem nenhuma música sem instrumento, não. A gente pode usar pouco instrumento, mas sempre vai ter algum instrumento. Pode cantar ela sem instrumento, claro, né? Mas o que a gente usa muito de marcador é o pé. No processo, quando você está dançando, aí você vai fazendo a dança e marca sempre o pé direito. E é até interessante, eu não trouxe aqui, que tem também um instrumento que ele lembra esse conjunto aqui, ó. Que você amarra no pé, pode colocar nos dois pés, ou normalmente no pé direito. No nosso povo, que quem mais usa é mulher. Não que ele é exclusivamente de mulher, mas que mais usa, e por causa disso, porque é um negócio engraçado. No canto, a mulher, ela bate o pé mais forte no chão, né, no canto, na dança. E aí, ressalta, né, ressalta mais. Aí dá aquele som que acompanha, né, você tá lá, aí eu batendo no pé, a gente tem mais essa musicalidade também. E existe ali uma relação entre o instrumento, o corpo, a terra? Tem, né? Porque tá tudo junto, tudo interligado, né? Como a gente tinha falado, não tem essa separação, né, pra gente, né? Então, vai estar sempre tudo junto. Uhum. Vai estar sempre tudo ligado isso, né? Então, tem essa questão também, né? Até do canto, do instrumento, de aterrar. Apresentar, por favor, uma ou duas músicas que são mais comuns entre vocês? Eu vou falar aqui uma música que é a mais comum, né? E ela tem a ver com uma situação que ela veio o seguinte. Num processo que a gente estava, né? Desse escutar os mais antigos, né? Das histórias da gente. Em específico, ela tem a história do fogo.
que até é uma coisa que eu faço muito, né? Eu usei essa questão do fogo, que a gente fez uma oficina, para ser uma oficina lúdica, para a gente falar da cultura da gente, e ela ia acontecer assim, ela ia acontecer um dia. Falar assim, vem cá, fala alguma coisa sobre cultura indígena pra gente e tal. Aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer? Ele falou assim, mas faz alguma coisa lúdica, né, para as crianças, assim. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Aí eu lembrei que eu já trabalho com o curso de sobrevivência, já tem muitos anos. Tem quase uns 20 anos que eu trabalho com isso. E nos cursos de sobrevivência, né, de selva, normalmente eu pego essa parte da instrução do fogo, de ensinar as pessoas a fazer fogo. E aí as pessoas ficavam assim, quando você viu fazer fogo, sem usar técnica convencional de isqueiro e fósforo, né, e várias outras técnicas, então eu falei assim, cara, eu vou trazer alguma coisa disso. E eu comecei a brincar com esse negócio de fazer fogo, isso, criança, por quê? Minha avó contava história e eu era aquelas crianças bem bagunceiras, bem atentadas, e falava, vai fazendo isso aqui pra você me dar sossego. E aí até que eu consegui fazer fogo e aprendi, né? Então, assim, foi uma consequência que depois pra frente eu fiquei treinando e trabalho nos cursos de sobrevivência. Então pensei, cara, eu vou fazer isso. Só que aí a gente já tinha também, trago também o resgate da história do fogo, dentro da cultura do povo, né? Da importância. Porque a região nossa é uma região gelada, então o fogo ele tem um valor, tem uma importância. Aí eu pensei, vou trazer a história do fogo e vou acender o fogo. E aí eu ficava pensando, qual é a música do fogo, né? Aí eu fui acender fogo para ficar pensando, né, uma história. Eu tinha um tempo para criar essa oficina. Aí eu fui para um lugar, né, que a gente chamou de Curva do Rio, né? E aí eu fiquei lá, acendi o fogo com essas técnicas para ver, fiquei olhando o fogo e veio inspiração, né? Aí veio essa música do fogo. Aí eu falei assim, beleza, eu vou cantar ela, que eu vou cantar ela para essa atividade. E ficou muito bem feito, assim, as coisas, assim, bem feitas, não quer dizer, ficou muito bem aceito. E essa música virou a música mais cantada que a gente canta até hoje, até do povo, tal, e canta nas escolas, e que era para ser um dia, virou uma oficina que a gente faz ela direto, já tem 5 anos, então, assim, o que era para ser um dia, virou, assim. E aí, toda vez que a gente vai em algum lugar que vai fazer alguma coisa referente ao povo, a gente faz isso, né? Vai lá, acende o fogo, canta a música do fogo e conta a história do fogo, né? Isso pra gente foi importante, porque as pessoas também começaram a se sentir pertencentes, porque o fogo tem esse valor pra gente, e aquilo ali foi muito importante, porque começou a despertar nas pessoas a ideia do pertencimento. Então, o acender fogo, ele não foi só para aquele momento. A gente acendeu uma chama que ela tá aí, né? Direto. Então, essa canção do fogo, ela tem esse momento, né? Virou canção tradicional. E é isso. Canção tradicional, ela vem dessa forma. Ela nasce, as pessoas aceitam aquilo e ela se torna a canção do povo. E é assim que essa música específica ela se deu. Né? O fogo na língua da gente chama Tchombeck, né? Então, ela é assim, fogo, fogo bom, fogo, fogo amigo, fogo que aquece, o fogo é um amigo bom. Eu não sou do canto, eu canto bem como uma porta enferrujada, mas ela é assim, ó. Essa música, e também tem outra que a gente canta muito quando chega nos lugares, né? Que a gente afirma, né? Que a gente fala, nosso, né, povo Borungrã aqui, nosso povo Borungrã que luta, nosso povo Borungrã, né? Que na língua da gente ela tem essa palavra que é ereré. Ereré é uma palavra que traduziu para o português, ela significa bom, bonito, quando desejo algo bom a alguém, mas ela também traz essa conexão do que é bom, do que é positivo, né? Então ela tem todo esse significado. E aí a gente fala isso, né? E aí ela é um canto que tem canto e resposta. Aí enquanto alguém canta, e outra responde ré, 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 ré. E aí é um canto que a gente faz em coletivo, né? É só...
Nangreni borum crem Nangreni borum crem no sol Nangreni borum crem Aí esse é um canto que a gente também canta quando a gente chega nos lugares afirmando. Aí trazer isso, tem mais cantos, mas acho que é interessante trazer esses dois para essa viagem desses momentos. Uhum. E quando vocês cantam essas músicas, o que vocês querem ou esperam que a gente entenda, que as pessoas que estiverem ouvindo entendam? Essa última que eu cantei, né? A ideia nossa é para quando a gente chega nos lugares e afirmar nossa presença, né? Também é um canto que a gente canta também na questão de levar para embate, né? Com uma coisa que precisa de embate, alguma coisa do tipo, que ela traz essa conexão para chamar para esse momento da guerra, né? Então a gente canta ela também. Não só da guerra, mas também para se afirmar no lugar, ou quando a gente quer afirmar nossa identidade, ou trazer memória à nossa identidade, a gente faz esse canto. O canto do fogo, como eu falei, o fogo para a gente é muito importante. Porque como a nossa região é uma região muito gelada, né? Então, assim, como que as pessoas iam sobreviver, né, no frio? Lembrando que aqui era mais frio ainda. Primeiro que a gente tem que ter adaptação, né, velho? A gente está falando, nosso povo está aqui nessa terra há muito tempo, há muitos séculos. Então, existe adaptação também à região. E outra também isso, né? Porque o fogo, ele espanta predador, a questão de processar os alimentos, cozinhar os alimentos, de aquecer, né? Então o fogo ele tem essa importância. E o fogo é visto na cultura da gente não assim como um bicho, como um deus, um ser bicho. Não, ele é visto como se fosse um bicho. Tá quase que na mesma categoria, por exemplo, de um cachorro, um cavalo, só que ele é visto como um bicho de poder, tipo, igual uma onça ali, mas que a gente domina o fogo. E aí o fogo tem a característica seguinte: por que ele é visto como um bicho? Porque o fogo ele respira, o fogo canta, o fogo dança e o fogo come. E é legal quando a gente fala isso para as crianças, que a gente fala, o fogo dança, as crianças tudo dançando. Aí fala, o fogo canta, como que é o canto do fogo? As crianças falam assim, E é legal isso, né? Que as crianças entendem isso, as pessoas entendem esse conceito. Então, o que come, canta, dança, respira, ele é bicho. E a ideia é que o fogo ele tem uma fome que nunca se sacia. E ele tem o canto e a dança dele para hipnotizar a gente, para ele estar sempre tendo que comer. E a ideia é que quando a gente canta e dança, a gente não canta e dança para o fogo, a gente canta e dança com o fogo, né? A ideia de dominar, de segurar ele, né? Porque tem esse conceito de dominar o fogo. O fogo foi usado muito como estratégia da colonização do nosso território, da invasão, né? Você vê documento antigo que a galera tacava fogo no mato mesmo para destruir, para conquistar. E a gente sempre pensou na ideia do fogo, não como algo que a gente tem que dominar, entendeu? Não deixar de ser dominado. Então ele tem essa importância, né? E por isso que quando eu falei que acendi essa chama, não foi só aquela chama, ela acende a chama nas pessoas, porque traz essa identidade de entender, de pertencer, né? Daniel, o que você acredita que as pessoas não indígenas precisam aprender ao escutar a música do povo borucrenho? Então, a primeira coisa, né, é entender isso, né? Que a gente vê que as pessoas tentam separar, como a gente tinha falado, nessas caixinhas, do que é profano, do que é sagrado, do que é mundano, não sei o quê, e tenta colocar tudo como... O pessoal hoje tem uma coisa com algumas palavras no português, né? Ele tem uma coisa com a palavra ancestral, ritual e sagrado. E aí fala ritual, e quando você remete a ritual, você lembra de quê? Filme de terror, de coisas de bruxaria, de coisas de macabro. E ritual é tudo aquilo que se torna cotidiano, né? Que você faz de forma... que é o rito, né? Então, assim, talvez a gente levantar todo dia e tomar um café pode ser um ritual que a gente faz. E as pessoas têm que entender o que é isso, né? Porque é uma palavra no português que ela tem vários sentidos, essa ideia do ritual. Então, quando a pessoa fala, a pessoa vai fazer um ritual ali. Às vezes o ritual que a gente vai fazer é só algo comum que a gente faz, que é acender um fogo e ficar ali, né? Alimentando o calor do fogo e tal. E aí tem essa questão da demonização, a gente já passou por momentos em que as pessoas falam, o que vocês estão cantando? Tem que dar tradução da língua.
não sei o que, você está fazendo invocação do diabo, tem todas essas ideias, né? Esse entendimento. E a gente fala, não, porque não tem nada disso não. E a gente canta na língua, é justamente isso, para fazer um resgate na nossa língua, né? Mas a gente também fala em português para as pessoas entender. E a ideia do canto indígena, ele tá nisso, né? Tá na ligação da nossa identidade, né? Tem muita gente fala que índio é catimbeiro, né? O pessoal fala isso muito, porque só fica cantando. Mas é porque o canto, pra gente, ele faz parte da nossa essência, da nossa identidade. A gente sempre abre as nossas coisas com canto, sempre abre, né? O canto está envolvido em todas as questões indígenas. Você vai numa manifestação, você vai ver canto. Você vai numa alegria, você vai ver o pessoal cantando. Você vai em qualquer coisa, vai ver cantando. Então, o canto ele tem a ver com isso, porque não existe essas caixinhas que a gente acessa. Está tudo junto, tudo interligado. Então, assim, o canto tem esse entendimento, né? E que o não indígena ele precisa entender isso, né? Que o canto nosso não é um canto aleatório, nem um canto qualquer, né? Como tem muita gente que às vezes pega as coisas e deturpa e vai criando coisas aí, ou vai fazendo certas coisas, igual a gente tem um canto, vou fazer um canto ali, tem um canto de embate, daqui a pouco a galera tá pegando um canto ali, colocando no outro momento. Falei, não galera, não é para isso, né? Então tem que entender isso, que existe essas questões, né? Que o canto é para afirmar a nossa identidade, principalmente a gente que vem de um povo que sofreu esse processo de violência há muito tempo, então tem essa questão do pertencimento, tem esse valor de cantar. E as pessoas que cantam no povo, elas cantam com alegria de hoje poder estar cantando o canto na língua. Se você pensar que até 85 a gente poderia estar sendo preso, gravar isso aqui, estar com o colocar falando na língua, a gente poderia estar sendo preso, né? Então, assim, o canto ele traz esse momento pra gente. E a gente fala de 85, né? Hoje, a gente está falando de 40 anos atrás, um período de tempo muito curto, de uma violência muito recente para nós, né? Então, assim, ele tem esse peso. E o não indígena tem que ver isso, né? É só entender que o canto faz parte da nossa essência. E o que a música ela pode ensinar para o mundo hoje, assim, especialmente sobre viver em comunidade, a relação com os seres, a relação com a terra, com os seres vivos, com o tempo? Né, como a gente falou no início, a música ela tá ligada à essência humana, né? Antes mesmo de uma criancinha falar e sair andando, ela já dança e ela já canta. E a música tem isso. Tem música que não tem, você canta que ela não tem uma tradução, ela tem um som, ela tem uma tradução que vem da alma, que vem do coração. E a música ela faz parte da nossa essência. A gente tem que entender isso, que a gente precisa de mais música. A gente está muito quadrado, muito em caixinhas, né? Muito em moldezinho. E a gente precisa quebrar esse molde, deixar a nossa essência vir, né? Que até essa confusão que a gente está no planeta foi onde que as pessoas se entenderam fora da natureza e a gente faz parte da natureza, né? Não quer dizer que porque a gente faz parte da natureza a gente vai voltar, por exemplo, a viver como 500 anos atrás, ou que as tecnologias contemporâneas a gente não pode usar. Não é isso que a gente está falando. É voltar a entender que a gente faz parte da Terra e o canto, né, e a dança, ele traz essa expressão para a gente, né, do que é isso para a gente, de entender que esse momento do que é espiritual, do que é sagrado, do que também não é sagrado, não é profano, parar de colocar essas caixinhas e deixar as coisas, porque a gente é natural, o canto, a dança, ele é natural, é da terra, né? A gente pode ver que a natureza também canta, a natureza também dança, e a gente só está fazendo a continuação disso. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Agradecer, né? Vocês todos, a todo mundo aí que está ouvindo a gente aí. E é um prazer a gente poder estar trazendo esse debate, né? Falando disso, porque até então é o primeiro trabalho que a gente fala sobre musicalidades indígenas dentro da academia do nosso povo aqui na nossa região. E isso é legal, que a gente está abrindo essa porta para outros que virão e no futuro aí tá trazendo mais resgate, mais coisas, e é isso, né? É um prazer, né? Tá com todos vocês, a equipe, e a gente nesse trabalho, que isso aqui seja só uma semente para que a galera possa ter material aí
E parabenizar todos vocês pela iniciativa. Isso aí, Cauê. Danilo, nós é que agradecemos e contamos muito com o seu apoio, né, com o apoio de todo mundo para poder fazer esse trabalho fluir e esperamos também que ele dê muitos frutos, né, que possamos colher juntos esses frutos.